Bem, Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 245. 245. Vem por aqui, só um minuto. Vem. Vem, papai. Aqui. Senhor, por teu poder, tu podes fazer os céus e a terra. Aqui nós encontramos para ver a tua doutrina cheia de amor, Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar outro hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. 22, cântico 2:2. O próximo hino, a Irmandade da Live aí pode pedir, tá bom? Agora, cântico 22. Glória ao teu nome, Jesus. E assim é o Senhor bendito. Abraça a nossa alma. Coração
Nosso irmão Bruno aqui na live pediu o hino 145, 145. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Santo é. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Ó Deus eterno, tenho confiança, estou bem certo que jamais me deixará. Tranquilamente sigo na esperança de para sempre no céu habitar. Com Deus habitarei no lar celestial. Ali desfrutarei a plenitude da vida eterna. Deus eterno, vem o meu socorro, a minha força e a minha proteção. Louvado seja o Deus poderoso, que nesse mundo é meu guardião. Com Deus habitarei no lar celestial. Ali desfrutarei a plenitude da vida eterna. Essa confiança sinto nesse mundo mais nenhum temor, pois meu refúgio, minha segurança estão somente no Criador. Aleluia, Deus. Com Deus habitarei. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É um para pôr aí na lista do próximo ensaio, né? Vocês nem conheciam o ensino, né? Vamos cantar mais um hino para deixar a Irmandade da Live feliz? E nós também, o nosso Deus. Irmão Anderson pediu aqui o 322. Aleluia. 322. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Tu és Deus. digno de toda adoração, Senhor. Deus maravilhoso, Deus. Santo és o Senhor. Aleluia. Vamos cantar, vamos tocar bem bonito. Esse hino é tão maravilhoso. Bastante comunhão. Vamos lá. Aleluia.
Vamos agora orar a Deus. Vamos apresentar o Senhor em santa oração. E chegado até nós, pedidos de oração por enfermidades, por tribulações, por causas, viagens, acidentados, famílias e pessoas testemunhadas que pedem as nossas orações. Também há uma família de nossos irmãos, eles são da CCB, da região de Campinas, casal de irmãos, e no culto, salvo engano, de ontem, saindo do culto na igreja, o nosso irmão foi baleado e morto na porta da igreja, e a família está em grande desespero e precisa das nossas orações. Acho que foi uma tentativa de assalto, coisa assim. Não sabemos ao certo. O que importa é que fica uma grande dor lá, um buraco no coração da família, que o Senhor possa estender a sua mão e ajudá-los nesse momento tão difícil, que só o Senhor pode confortar os corações. Eu tenho falado por várias vezes para a Irmandade e vou continuar falando enquanto Deus me der vida, me der condição de estar aqui atendendo o Santo Culto. Igreja de Deus, nós precisamos buscar comunhão no culto. Não interessa se a igreja está cheia, se está vazia, se tem 1, se tem 30. Tem dia que eu vim aqui visitar o culto das irmãs, tem meia dúzia de irmãs no culto, parece que tem 1000. Porque quem faz a comunhão é a igreja, é o povo de Deus. Nós cantamos 4 hinos. Cada hino que encerrou, uma meia dúzia deu glória a Deus só. Porque nós estamos dispersos. Não pode, irmãos. Eu sei que é chato, mas eu vou continuar sendo chato, vou continuar falando. Porque nós precisamos da presença de Deus. Senão é uma palestra, senão é um encontro social qualquer, senão é uma coisa que não tem importância. O que nos traz aqui é a certeza de que o Senhor envia sempre o seu Espírito Santo Consolador. Você imagina uma família dessa, que está passando por isso, vem num culto e pega um culto desanimado, sem vida, sem vigor, e a pessoa já está ali. Às vezes, irmão, você tem que ter comunhão por você e por mais uma meia dúzia que está em volta de você, que não tem força, que não tem coragem, porque está passando prova, porque está cansado, porque está triste, porque está desempregado. Então, irmão, agora é o momento de nós ligarmos a nossa mente no trono da glória de Deus. Pedir, Senhor, enche meu coração da Tua presença, porque eu tenho um monte de coisa para enfrentar, eu tenho um monte de luta, eu tenho um monte de projetos que estão nas Tuas mãos, e se o Senhor não me fortalecer, nada vai acontecer, porque eu vou parar no caminho. Então, irmão, irmãs, irmandade, que todos nós essa noite recebamos ânimo no nome do Senhor Jesus. Receba ânimo da parte de Deus. Glorifica a Deus, canta os hinos com alegria. E você vai ver que a presença de Deus vai chegar até nós. Nós fizemos um teste aqui, um domingo desses, e a Irmandade viu que não precisa de pregador, não precisa estar fazendo barulho, não precisa de ninguém estar apontando para ninguém no culto. O Senhor, pela comunhão da igreja, enche o seu povo de glória. Então alguém pode dizer, foi o irmão que pregou bonito, foi a irmã que pregou bonito? Não, é o Espírito Santo que visita o coração da igreja. Mas se a igreja permitir, se a igreja deixar. Então, da mesma forma, a Irmandade em casa também assiste o culto em bastante comunhão, clama a Deus, pedindo ao Senhor que visite o seu coração também, que todos nós possamos ser alcançados pelo Senhor. Vamos apresentar todas essas necessidades. O irmão N não pôde estar presente, porque ele está numa reunião de família, mas por motivo bom, a cunhada dele, a irmã Juliana, que nós temos orado aí por bastante tempo por ela, saiu os resultados, encerrou o tratamento, o câncer acabou, irmão. Então eles se reuniram para comemorar, para festejar, e nada mais justo, né, deles se alegrarem bastante, louvado seja Deus. Ou familhinha para ter câncer, né, mas o Senhor deu vitória em todos, no nome do Senhor Jesus. Então é motivo de nós também nos alegrarmos na presença de Deus. Pediremos ao Senhor que do céu mande para nós o conselho da sua santa palavra. Oremos em nome de Jesus. Amém. Grande Deus. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Senhor nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, ajoelhamos diante da Tua presença em santa oração para agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que o Senhor encontrou a nós nessa baixa terra, tendo escrito o nosso nome no livro da vida no céu e tendo dado a renovação do Teu Espírito sobre a nossa vida, de maneira que, segundo a Tua palavra, nós caminhamos em novidade de vida nessa terra. Ou seja, o novo de Deus está depositado sobre as nossas vidas. Te damos graças porque as lutas têm sido árduas e as guerras também, mas em todas elas somos mais do que vencedores no nome de Jesus. Te damos graças também porque o Senhor trouxe a cada um de nós até a Tua casa, um, Senhor, com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas uma coisa é certa, todos os que estamos aqui, presencial ou de forma online e remota, temos no nosso coração desejo de sentir a Tua glória, de sentir a Tua presença no nosso coração. Sem a Tua presença, diz a Tua palavra, nós somos como metal que soa ou como sino que tine, só tem barulho, não tem melodia, mas nós estamos na Tua presença pedindo ao Senhor, enche o Teu povo da Tua glória, Senhor. Enche o Teu povo da Tua presença e coloca sobre nós as virtudes do Teu Espírito Santo por caridade. Tomai nas Tuas mãos todos esses pedidos de oração e também essa família enlutada ali em Campinas. Tu sabes de todas as coisas, nós não sabemos os motivos que levaram a essa tragédia, mas o Senhor sabe e te pedimos, conforta todos os corações por amor do Teu nome. Oramos pela nossa família, pela nossa casa. Estamos como Davi, deitei e dormi, só levantei porque o Senhor me sustentou. Se o Senhor não for na nossa vida, ó Deus, o que será de nós? Se não for a Tua misericórdia que se renova todos os dias em nós, o nosso adversário já nos tinha engolido vivos, ó Senhor. Mas glória e graça damos a Deus, porque em tudo o Senhor tem estado junto de nós. Toma nas Tuas mãos os músicos, organistas, musicistas, o ministério da Tua obra e toda a nossa irmandade que fez os seus pedidos de oração. O Senhor conhece a cada um deles e sabe daquilo que nós precisamos. Não nos deixa, Senhor, por favor, mas vem com a Tua virtude sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia, vem com a Tua glória, vem com a Tua presença e nos ajuda, Senhor, a estar firmes diante de Ti, crendo na palavra, crendo na providência que vem do nosso Deus. Se algum dos nossos irmãos ou irmãs na live ou aqui nesta congregação presencialmente estão enfermos na carne ou no espírito, que sejam curados agora no nome do Senhor Jesus. E calamansania. Que haja cura, que haja libertação. Tu dá ordem agora por essa oração de repreender toda enfermidade na vida da Tua igreja. Senhor, onde estiver a dor, onde estiver o mal, onde estiver a angústia, repreende agora, em nome de Jesus Cristo. Arranca com raiz e tudo, enfermidade, o Senhor Jesus te repreende agora. Bendito seja o nome do Senhor. Onde estiver a angústia, que seja repreendida agora no nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor, que o Teu povo possa Te glorificar, ao levantar dessa oração, possa haver testemunhos de que Deus é Deus na nossa vida, Senhor. Bendito seja o Teu nome, glória a Deus nas alturas.
Cuidai de nós, Senhor. Estamos diante de Ti e cremos que nessa noite Tu nos enviará a Tua palavra e ela mesma se encarregará de tomar todas as providências na nossa vida. Agradecemos pela vida da irmã Juliana, que o Senhor graciosamente colocou a Tua mão santa. O médico é bom, o remédio é bom, mas Deus é muito melhor. Glória a Deus. Que ela tenha vida e saúde. E nunca se esqueça de que isso foi a mão de Deus na vida dela. Te damos graça por tudo, apresentamos todas essas necessidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito para todos sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. A igreja fica em comunhão, que Deus está curando muita gente agora, irmão. Senhor mostrou claro aqui que tem um espírito de cura aqui. Dá glória a Deus, Deus está curando alguém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Amém, amém. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Gratidão a Ti. Teve alguém aqui que eu não me lembro o nome, mas enfim, pediu o hino 205. Glória a Deus. Glória, glória ao Teu nome. 205. Nós te louvamos, Senhor. A Tua presença é real. Glória a Deus. O Senhor está operando, irmão. Deus está fazendo. Eu sinto de Deus que Deus está fazendo obra essa noite. Uma vez nós fizemos isso na rádio, o Bruno deve se lembrar. A gente fazia sempre, né? Sempre orava, repreendia a enfermidade. Tinha dia que nós não vencia de ouvir os testemunhos de quanta gente Deus curava, quanta gente Deus libertava. Por causa da nossa oração, jamais. Por causa da fé da igreja que crê. A Irmandade fica em comunhão. O Senhor está fazendo obra grande aqui essa noite. 205. Oh, Jesus, Tu és lindo, Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Viva, viva o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Agora, irmãos e irmãs, nós estamos na liberdade dos testemunhos, para a nossa Irmandade aqui presencialmente. Se alguém da live também quiser contar algum testemunho, manda aqui nos comentários, que eu leio para a Irmandade aqui também o que Deus tem feito na sua vida. Estamos nessa liberdade, Deus seja sempre louvado. Amém. Seja louvado. Amém. Estava ali sentado e o Senhor me incomodou de contar um testemunho. Irmãos, um tempo atrás, quando eu estava procurando emprego, eu fui numa empresa e chegando lá, fui para fazer entrevista, chegando lá tinha um rapaz amigo meu que eu fui supervisor dele. E aí logo quando eu cheguei ele estava lá sentado que ia ser a vez dele fazer a entrevista. Aí logo de cara ele me cumprimentou, a gente era bastante amigo. Aí ele brincou e falou assim: "Ei, Marcão, vou ter que competir com você, não vai dar não, meu. Já perdi." Aí eu falei para ele assim: "Não, Vieira, fique em paz que a vaga é para analista e meu cargo é supervisor. Então você tem mais chance do que eu. Vai lá que é Deus que vai preparar, né?" Aí ele foi, irmãos, e fez a entrevista lá. E ficou lá uns 15 minutinhos fazendo a entrevista e saiu. Aí ele me deu tchau, desejou boa sorte para mim, e aí foi minha vez. Aí chegando lá, eu fiz a entrevista, logo de cara a moça perguntou: "Opa, você trabalhou na mesma firma que o rapaz que acabou de fazer a entrevista?" Aí eu falei: "Trabalhei." Ela falou assim: "Ué, mas você foi supervisor dele lá?" Eu falei: "Fui." Aí ela falou: "Mas então conta dele para mim aí." Aí, irmãos, eu falei: "Não, ele era um excelente funcionário, eu que promovi ele, só da fábrica e tal." Eu expliquei tudo a situação, né? E falei: "Ele é um excelente funcionário." Aí ela falou assim: "E se você fosse supervisor aqui, você contrataria ele?" Eu falei assim: "Com certeza." E fui embora para casa, né? Aí ela falou que a entrevista ia terminar até sexta-feira, isso era na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, ele me ligou. Ele me ligou e falou assim: "Ô, Marcão, obrigado por você me contratar." Eu falei: "Como assim?" Ele falou assim: "A moça me ligou lá do trabalho e falou que a entrevista era até sexta, mas disse que você tinha contratado ele." Aí eu falei: "Glória a Deus, né?" Aí eu fiquei com isso, irmãos. Eu falei assim: "Não, a gente tem que fazer o bem, né?" Eu fiquei pensando, independente de qualquer coisa, a gente tem que sempre fazer o bem, porque lá na frente Deus recompensa. E passou um monte de tempo, um monte de meses, acho que até anos, né? E ele entrou numa empresa, que é essa empresa que eu estou trabalhando agora. Ele entrou como supervisor lá. Ele ficou por um ano lá e ele levou o meu currículo. E ficou. Ele saiu dessa empresa, não me chamaram no período, ele saiu dessa empresa, ele saiu brigado com a mulher do RH, e essa mulher pegou o meu currículo, que era a indicação dele, me chamou e conversou comigo, perguntou se eu conhecia ele. Eu falei: "Conhecia, era meu amigo, a gente já trabalhou junto." E ela pegou e fez entrevista comigo. Foi rapidinho a entrevista, foi tudo do jeito que eu contei aqui no testemunho, que a minha esposa também ajudou no testemunho, e me contratou. Então, irmãos, Deus me incomodou de eu dar esse testemunho, porque olha como que são as coisas de Deus. Eu não procurei emprego dessa vez, eu estava aqui trabalhando na igreja, estava tranquilo, e por uma coisa que eu fiz lá atrás, e Deus foi e me recompensou agora aqui na frente. Por quê? Porque eu fiz as coisas certas, né? Então Deus me tocou de dar esse testemunho, e graças a Deus hoje eu estou trabalhando na mesma empresa que ele trabalhou, na área que eu amo fazer, que é no PCP, e estou feliz. E por esta parte, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Amém. Amém. Eu quero, assim, contar um testemunho que há uns anos atrás, eu e a Renata, a gente nem conversávamos, né? Por causa de muitas coisas, assim, pessoas que entraram na família, fizeram fofocas, né? E quiseram, assim, ter o domínio, né? Sobre todas as coisas das nossas vidas, principalmente na vida deles, né? E ali nós nos afastamos e ficamos tempo sem conversar, de alguns anos, e aquilo era um grande sofrimento, né? Porque era meu filho que estava ali junto, tudo, uma família meio desunida, não tinha aquela comunhão. E hoje, para a glória do Senhor, a Renata, né, está aqui com a gente, né? Louvado seja Deus, né? Participando, né, dessa comunhão juntamente, nós estamos juntos. E mais amigas, como ela é minha filha, eu falo que ela é minha filha. Ela fala que eu sou a mãe dela, e a gente vai caminhando, e é muita alegria, irmãos, muita alegria ver a obra que Deus fez em nossas vidas durante todo esse tempo, né? Nós sofremos, nós choramos, mas a nossa alegria chegou, louvado seja Deus. Então, o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria, ela vem, né? Pela manhã. Ela surge, né? O choro, ele vem, tem o começo dele, tem o fim dele. Mas quando chega a alegria, não tem fim, louvado seja Deus, porque essa alegria vem do Senhor. Amém. Essa força, essa união vem do Senhor, amém? Amém. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu me lembrei agora aqui, Deus sabe por quê, eu já devo ter contado aqui para a Irmandade essa obra, acho que foi no ano de 97, por aí, 98, a gente dava aula de música, num lugar longe da minha casa, chamado Pirassununga, é um meio de um mato lá em Caraguá que sobe para Salesópolis, lá no Carcanhar do Judo, longe. E nós terminava a reunião de jovens e menores, a gente tomava um lanchinho às 11 horas da manhã e tinha sempre alguém para levar. Então, em 97, eu tinha 13 anos. Ia dar aula de música lá e já tocava no culto às 2 da tarde. Mas, às vezes, você pensava que você estava flutuando na igreja da presença de Deus, era os borrachudos carregando você. Parecia que encolhia a gente vivo. Até agora está coçando, só de pensar já dá coceira. Era terrível, um calor com a igrejinha, tamanho de uma casca de ovo, bem pequenininha mesmo. Bom, em uma ocasião, fomos em 4 irmãos, e o nosso cooperador de jovens tinha acabado de ser levantado para diácono. Então, quem é da CCB sabe que não é muito comum acontecer. O cooperador de jovem, ele vai para cooperador oficial, dali um pouco ele vira ancião. Ele sempre prega muito, o cooperador de jovem é muito animado, normalmente tem muito dom, mas... E esse tinha, e tem até hoje, irmão Ezequiel, tanto que ele é um diácono atendedor de culto, ele gosta de atender um culto. E a gente ficou meio perdido, porque ele era um cooperador de jovem tão bom, ele ensinava a gente a escovar o dente na hora do culto de jovem, tomava tabuada da gente. Mas era bom, ele ia de bicicleta postando corrida com a gente para o culto de jovem. Era empinhocada de gente. Não. Tinha dia que o cooperador mandava nós calar a boca no culto e ele, porque ele fazia mais bagunça que nós. Então ele era muito bom, Ezequiel. E ele tinha levantado para diácono, e nós falamos, meu Deus, esses irmãos erraram a mão de um tanto que a mocidade ficou triste. Bom, enfim. E fomos nessa, ele foi junto de nós. Fomos um irmão chamado Dito Pindova, o Ezequiel e eu. O Ezequiel é igual o Bruno, encostar num cervo de pau, dorme. E ele entrou no carro, mas não tinha saído da porta da igreja, já estava com a cabeça para trás, assim, cochilando. E fomos embora. Quando nós entramos na estrada de terra, aí eram uns 30 quilômetros de estrada de terra, andamos, e tem umas retonas grandes antes da serra, tinha serra também, tem até hoje, e tem umas canas altas, assim, que eles usam para fazer gaiola, de passarinho, a gente chama de cana de burro. De repente, talvez perto da 1h da tarde, alguma coisa assim, e a gente tinha comido um lanchinho à toa, a barriga estava roncando de fome. Ele estava no banco de trás da caminhonete,
Ele pôs a cabeça assim no meio dos dois bancos e falou: irmão Dito, para o carro, que o Senhor falou para mim que daqui 5 minutos vai fazer uma obra. Eu falei: mas como é que você vem do além assim de uma hora para outra? E você estava lá no Fantástico Mundo de Bob e você já chega aqui querendo mandar em tudo? Já falou: não, eu não estava dormindo, eu estava em comunhão. Tá certo. Eu nunca vi ninguém roncar em comunhão. Mas a gente sempre brincava muito. Bom, quer parar? Para, irmão. De 5 minutos a mais, 5 a menos, para quem já está com fome. Vamos esperar para ver. Vai que dá certo, né? Coitado. Quando deu 5 minutos, só aquele poeirão dos carros passando. Ah, Ezequiel, você está com fome. Vamos embora logo. E, irmão, quando o irmão deu partida na caminhonete, como daquele Hermancate, assim, um pouco menos, que ele engrenou a caminhonete para ser uma D20, saiu do meio daqueles canavial, daquele mato, um molequinho de uns 10 anos, uns 11 anos talvez, os pés pretos daquele poeirão, um chinelo havaiano azul, outro preto no pé, já tinha gasto tanto chinelo que ele tinha invertido ele, virado a sola para cima e a outra parte para baixo, bem pobrinho mesmo. Aí o Ezequiel deu um peteleca na minha cabeça, assim: não falei para você que Deus ia fazer uma obra? Aí abriu o carro, saiu, ele é todo brincalhão. Vem cá, moleque. O menino olhou desconfiado: vem cá. Aí o menino veio pertinho. Senta aí, ele pôs sentadinho no estribo da caminhonete. E nós passando fome à toa, irmão. Ele tinha colocado atrás, diácono, né? Já estava com dom já. Na carroceria da caminhonete, no porta-mala, aquelas baguetonas grandonas que você compra lanche pronto assim, tinha umas 3, aquela grandona, e uma porção de Coca-Cola no gelo que estava piscando de gelada. E nós se acabando de fome dentro do carro. Ele não fala, ele estava dormindo, quem dorme não tem fome, né? Aí o menino sentou. E aí que fomos ver que tinha cesta básica, que Deus tinha posto no coração dele. Tudo movimento de Deus. Ele foi, pegou um lanchinho daquele, pegou um pedaço assim mais ou menos, pegou uma coca, apoiou um canudinho, deu para o menino. Meu irmão, na primeira bocada ficou um pedacinho assim só do pão, só na mão dele. As bochechinhas dele, a boca não fechava, de fome. Aí eu fiquei olhando, aí ele mastigou um pouquinho, daí a pouco ferveu chorar. Chorava de soluçar, que eu fiquei com medo dele engasgar com o pão. Mas não parava de comer, não. Chorando e comendo, com fome. Aí eu falei: por que você está chorando, menino? Está ruim o lanche? Ele falou: não, moço, é que eu sou um servo de Deus. Ele falou. E eu estou vindo do culto de jovem, o culto de jovem acabou agora. E o Senhor falou para mim: corre depressa, que os meus anjos estão esperando você no caminho para matar a sua fome. Isso eu vi com os meus olhos, irmão. Vi com os meus olhos. Quando nós chegamos na casinha dele, que o irmão falou foi lá levar a cesta básica, eles estavam comendo palma cozida na água com sal. O Ezequiel deixou tanta cesta básica, foi tanta alegria naquela casa, e naquela tarde o Senhor mostrou para nós que a obra é dele. Já faz 20 e tantos anos, 25 anos, ele está lá, é o diácono mais velho da cidade, um grande diácono, por sinal, trabalhador na obra de Deus. Eu estou aqui glorificando a Deus. Irmão, pode ter certeza que o Senhor vai encontrar com você pelo caminho. Ele tem coisa boa para fazer na tua vida. É só você estar no caminho de Deus, onde Ele vai passar. O cego estava no caminho onde ele passava. O paralítico estava no caminho onde ele passava. Esteja você no caminho do Senhor, jazinho Ele passa aí, irmão. E aí você vai ter a alegria de ter encontro com o Senhor. Então, muito feliz de lembrar disso, porque o Senhor é bom e Ele nunca deixa o seu povo sozinho, nem desamparado, irmão. Tenho falado com alguns irmãos do ministério, alguns irmãos anciãos, no próximo mês tem reunião ministerial em Nova Serrana, e todos pedem que vos saudem com a santa paz de Deus. Amém. Depois nós faz aviso para a turma. Depois nós faz aviso. Vamos louvar a Deus com o cântico 214, 214 para a palavra. Glória a Deus, Senhor Jesus. Maravilhoso é. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Santo és, Pai. Maravilhoso Deus. Santo, santo, santo és, Pai. Vivo Criador. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas, Pai. Santo és o Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Senhor, fala com a nossa alma, Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 26, até onde Deus nos der. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E encontrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ausentou-se dela. Só até aqui, irmãos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Vamos imaginar uma jovenzinha, não é? Recebendo essa... A gente sempre tem que lembrar que nessa ocasião não se haviam muitos relatos, ou quase nenhum, de visão manifesta da glória de Deus, da existência, da personificação de Deus. A não ser lá no passado, Moisés viu Deus pelas costas. Mas as pessoas, a gente sempre que fala do começo da missão de Jesus, tem que lembrar que as pessoas tinham um relacionamento com a fé, com as coisas de Deus, através da religião, do sacerdócio mesmo. Então, nós vamos imaginar, uma moça, além de tudo uma moça, uma mulher, que era muito fragilizada, a mulher era muito censurada, ela não tinha direito de nada. Os irmãos veem que nas escrituras bíblicas contam, tinham 3.000 homens, foram alimentados com pão, fora as mulheres e crianças. Mulher e criança não entrava no censo, não fazia conta. Então os irmãos vejam que tudo era muito mais difícil.
Então, de repente, ela recebe a visita de um anjo. Então, se o sacerdote Zacarias, 6 meses antes, viu um anjo no templo avisando: ó, Isabel está velhinha, ela é estéril, mas Deus vai dar um filho a vocês, que era João. Ele, que era o sacerdote, ficou mudo. Os irmãos imaginam Maria. Maria não ficou muda, porque nas irmãs tem uma força maravilhosa que vem de Deus. O sacerdote ficou mudo, que tinha sua esposa, que tinha uma vida normal, ela que nunca tinha visto o anjo e que estaria grávida, sem ter marido, correndo o risco de ser morta, apedrejada, disse: ache tua serva graça em teus olhos. Eis-me aqui, Senhor. Se é isso que tu quer de mim, eis-me aqui. Porque a força de Deus se esconde na fraqueza, irmão. Você olha e fala: aquela irmã ali, aquele irmão ali, não sei não, você não sabe. Dentro daquele coração tem uma chama acesa, tem uma fortaleza que vem de Deus, irmãos. E não cabe a nós julgar e nem medir a força de quem quer que seja. O fato é que Deus começou a sua obra usando dessa mulher. E nós não teríamos tempo, e nem esse é o assunto, de contar nesse momento como que tudo se deu, do nascimento, de quando Herodes mandou fazer um censo de todo o povo para cobrar mais impostos. Foi por isso, irmão, que ele foi nascer lá na Galileia, lá de onde ele veio. Eles não eram de lá, mas eles eram nascidos lá. E para se recadastrar no censo, eles tiveram que voltar para lá. Mas não era porque o rei tinha mandado, é porque Deus tinha dito que ele viria de lá. Glória ao nome do Senhor. E volto a dizer, a força se esconde na fraqueza. Pode vir alguma coisa que preste da Galileia? De Belém? Como pode dizer que o Filho de Deus nasceu lá, como dizer para alguém, nasceu lá na Vila do Sapo, em Carapicuíba? Mas a força se esconde na fraqueza. No lugar mais improvável, da pessoa mais improvável, com uma mulher ainda mais improvável. É óbvio que teria que nascer de uma mulher, mas poderia ser de uma mulher casada, poderia ser numa situação não tão adversa. Não, irmão, Deus não tem medo de desafio, porque quando Ele faz a sua obra, Ele não deixa homem nenhum pôr pitaco, nem pôr objetivo, nem pôr nada. O que Deus faz, Ele faz com a sua própria mão. E o Senhor te diz essa noite por essa palavra: o que eu vou fazer na tua vida não tem mão de ancião, não tem mão de homem, não tem mão de nada. Tem a mão de Deus. É o Senhor que vai fazer o que você precisa. É o Senhor que vai te levar onde você precisa. É o Senhor que vai te abrir os seus tesouros no céu. Então pode abrir sua boca e dar um glória a Deus bem gostoso para o Senhor, dizendo: Senhor, eu creio que é o Senhor que cuida da minha vida. Eu vou orar a Deus. Se o patrão não fizer nada, eu vou orar para ver se Deus faz. Se o médico não me disser nada, eu vou orar, ver se Deus faz. Vou tomar esse remédio aqui. Se não melhorar, eu vou orar. Irmão, crê somente e tu verás a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus. Por isso que a palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Porque a tecnologia, porque a medicina, porque a ciência, porque o conhecimento, a rapidez com que a informação se propaga na terra, nos faz esquecer de Deus. Não põe Deus em segundo plano, Deus tem que ser prioridade na tua vida. Se nada der certo, domingo eu vou no culto pedir misericórdia a Deus. Não, irmão, vai nos pés do Senhor, entra no seu quarto, dobra o teu joelho, fecha a porta e fala em secreto com Ele, e Ele publicamente te exaltará. Nessa história dessa mulher tem uma série de coisas. Tem primeiro, obediência. É difícil, você não está preparada, você é pobre, mas é um plano de Deus. Sim, Senhor, é obediência. Mas tem uma outra coisa, Maria. O quê? Fidelidade. Eu preciso muito que você guarde segredo. Seja feita a tua vontade, Senhor. Outra coisa, Maria. Teu marido vai desconfiar de você, teu noivo vai ficar bravo. E você vai precisar ser humilde. E a tua inocência vai gritar diante de ti.
porque o Senhor será teu defensor. Senhor, seja feita a tua vontade. Quer dizer, além de eu fazer favor, eu ainda tenho que passar por tudo isso? Não, ela não viu dessa forma. E o anjo ainda a primeira saudação foi: salve agraciada. Você não está fazendo favor, Deus está te dando a honra de carregar no teu ventre o Filho de Deus. E irmão, quando você pega esse instrumento para tocar, quando eu subo aqui para atender o culto, os irmãos para fazer o seu serviço, o Bruno, os irmãos obreiros, você, enfim, alguma coisa que você faça na obra, não pense em nenhum de nós que está fazendo favor. Você tem que dar muita graças a Deus e Deus ter confiado em você. Dizer: Senhor, olha que honra, tu me escolheste para estar aqui, não é, irmã Silvinha? Tu me escolheste para estar aqui tocando esse órgão, tu me escolheste para ser encarregado da orquestra, Senhor, tu me escolheste para ser diácono. Imagina o irmão Albens está aí, sai para resgatar dependente químico nas madrugadas, como a gente sempre fala aqui para vocês, e alguém pode dizer: puxa vida, sujou meu carro, puxa vida, e eu tenho que ouvir palavrão, aí tem que entrar no meio da biqueira. Não, Senhor, glória a Deus, eu sou um instrumento na tua mão. Como que você está encarando o mundo, irmão? Você está se vitimizando ou você está dizendo: ache graça o teu servo e a tua serva em teus olhos? Eis-me aqui, Senhor. Eu estou cansado, eu tenho provas, eu tenho minhas dificuldades, mas que eu ache graça em teus olhos. Senhor te diz: aleluia, os meus 2 olhos estão voltados para ti essa noite. E a minha mão estendida para te abençoar. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. E alamanaia. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Tu és agraciado de eu ter te escolhido, mas ainda assim o Senhor te diz: muito obrigado pelo teu trabalho. Eu conto contigo até o fim dos teus dias. E te diz o Senhor: pode contar comigo também. Você está entendendo que Deus está falando contigo, irmão? Que ser crente não é obrigação, ser crente é privilégio. Cruzar essas portas é privilégio. Tem gente que quer e não tem força. Tem gente que tem força, mas não tem condição. Até os irmãos me lembrem aí, no final do culto, que eu estava indo 119 para o Mont Max. Está lá de dentro do escritório, lá no hospital, assistindo o culto. Quer estar, mas não pode. E tem dia que pode, também não vem. E assim vai indo. Mas você está aqui, dá glória a Deus. Hoje o Senhor vem te lembrar que você é rei e sacerdote na presença de Deus. Que tem uma escolha de Deus sobre a tua vida, e que se Deus te deu uma missão que te parece pesada, ela não é pesada, porque o Senhor carrega você e a missão junto no colo. Aleluia, obrigado. Hoje Deus vem te dar um abraço, hoje Deus vem te agradecer, hoje Deus vem te honrar, hoje Deus vem te dizer: estou feliz com o crente que você se tornou, estou feliz com a pessoa que você se tornou, estou feliz com quem você é na minha presença. E te diz o Senhor: não tema, porque você não ficará sem o pago. E o Senhor te diz: salve agraciado, salve agraciada do Senhor. O Senhor é contigo, e através dessa palavra, Deus vai gerar alguma coisa na tua vida, irmão. Deus vai gerar alguma coisa que você não espera, alguma coisa que você não sabe de onde vem, que você não sabe como vai acontecer, mas o Senhor, quando manda a sua palavra, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e Deus te diz: prepara-te, porque tem coisa boa chegando na tua vida. Alamaia. E os irmãos acham o quê, irmão? Que essa mulher deu à luz ao mestre e a missão acabou? E o amor entranhável de uma mãe? E o amor de uma mãe que amamenta no peito? Que vê um filho crescer e que não sabia do que estava preparado para ele. Quando o anjo falou: você vai dar um menino que é filho de Deus, depois a turma vai matar ele crucificado. Não. Em todo momento ela estava ali: ache graça a tua serva em teus olhos, Senhor. Aleluia.
Maria, você só vai carregar, ele não é teu, ele é meu. Sim, Senhor. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem te ver. Minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Não tinha privilégio nenhum. Ela chega e fala nas bodas em Caná: filho, acabou o vinho. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E foi passando o tempo e ela foi precisando aprender quem era o filho dela e quem era o Deus dela. Já pensou, irmã, se adorando o seu filho? Pois ela adorou o próprio filho, porque ela sabia que era um plano de Deus. Sabe o que é isso? Fé. Olhar para uma coisa e ver, não parece, não tem o formato, não tem como ser isso, mas Deus falou que é, eu creio. Está preparado, irmão, para viver o sobrenatural de Deus na tua vida? Porque enquanto você ficar buscando explicação para o trabalhar de Deus, você nunca vai alcançar nada. Senhor, não vi nada, não sei de nada, não sei de onde vem, mas eu creio. Aleluia. Eita Deus. Eu creio na tua palavra. Outra ocasião, ele está lá fazendo um discurso, levanta alguém e diz: bem-aventurado o ventre que te gerou. Bem-aventurado os peitos que te amamentaram. Porque trouxe a nós a luz de Deus na tua pessoa, em Jesus. E ele vai e responde: mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e aguardam no coração. Não tinha privilégio, irmão. Era anonimato total. Era recluso atrás das cortinas. Porque quem tem que brilhar não é o homem. Quem tem que brilhar é o Senhor, irmão. E ela reconheceu o seu lugar. Às vezes, irmão, você limpa a igreja. Às vezes você faz um trabalho que ninguém vê. E alguém só vê o ancião aqui atendendo o culto. Bendito seja Deus. É Deus dá de pregar por essa palavra. Saiba, irmandade, que o menor de todos os ministérios é o nosso que preside o santo culto. O maior de todos os trabalhos é aquele que é visto só por Deus. Glória a Deus. Aqui é fácil ter honra, aqui em cima é fácil ser reconhecido, aqui em cima é fácil ser respeitado, mas o Senhor te diz: eu te reconheço pelo meu dom que tem em você, eu sei quem você é, ninguém te vê, mas eu te vejo. Dá para dar um glória a Deus aí, irmã? Para dar um glória a Deus, meu irmão? Irmão Rodrigo, parece que não vê o que eu faço. Não vê, e se vê não dá importância. Mas o teu Deus veio e te disse: é importante na minha presença. E é muito mais fácil, irmão Rodrigo, ver o que você não faz para reclamar. Mas o Senhor te diz: o que você não faz, eu apenas te fortaleço. E o que você faz, eu te abençoo. Seja abençoado, irmão. Então essa mulher, queridos irmãos, teve a sua vida num exemplo de fé diante de Deus. Resiliência, resignação, crença, esperança. E o Senhor está te dizendo essa noite que vai gerar alguma coisa na tua vida. E você disse aí no banco, aí na sua casa: mas de que jeito? Se for para te dar fórmula, você mesmo faz. Deixa na minha mão. Você já não fez tudo o que tinha que fazer? Você já não falou com tudo que tinha que falar? Você já não mexeu em tudo que tinha que mexer? Agora o Senhor te diz: se você tivesse buscado a mim antes, hoje você já tinha contado o testemunho aqui. Mas aprende que o Senhor é prioridade na tua vida. Vai sair, vai voltar, vai comprar, vai vender, vai falar. Busca o Senhor, não busca o ancião, não busca o pastor, busca o Senhor. Mas eu vou lá falar com o pastor para ver o que Deus fala comigo. Não, o teu pastor está lá dentro do teu quarto, fala com ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus não fala comigo, fica lá até ele falar contigo. Glória a Deus. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e ser-lhe-á concedido. Não fala você tem que pedir uma vez, você tem que pedir 1 milhão de vezes. Falou para pedir, vai pedir. Na hora que ele atender, você para. Aleluia. Então, irmãos, está diante de nós essa santa palavra. E o Senhor te lembra mais uma vez: eu vou gerar algo grande na tua vida. E o que vai ser gerado em ti é fruto do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. O que foi gerado na vida de Maria foi a obra do Espírito Santo, porque ela não conhecia homem. E o que vai ser gerado na tua vida, seja espiritual ou material, vem de Deus. Se for um bem material, não vai ser tua condição. Se for um bem espiritual, não vai ser por merecimento, mas vai ser pela mão de Deus. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? O ancião mais velho de Caraguá foi ordenado ancião dia 24 de janeiro de 1981. Dia 24 de janeiro agora fez 40 anos que ele é ancião. Irmão José Trindade dos Santos, é um pai para mim. Tudo que eu aprendi na obra, eu aprendi com ele. Ele era porteiro da igreja do Indaiá. Tempo que o meu sogro era solteiro. Nossos pais, os meios da Dani. Ele atendeu a porta de um culto, irmão Silvano, e o culto foi uma glória tão grande, tão maravilhosa, e ele não sentiu nada. Falei, meu Deus do céu, acho que a turma pegou tudo a virtude para eles, não deixou nada para mim. Ele era porteiro ainda. Pegou uma variante dele, foi para casa. Morava num bairro chamado Morro do Algodão. E está indo embora para casa na variante e reclamando com Deus. Senhor, não dá para deixar nem um pouquinho dessa glória para mim? Às vezes a gente não entende, mas tem trabalhar de Deus que é só entre nós e Deus. E ele disse que uma voz falou dentro da variante, olha para o céu. Ele olhou para o céu, para o lado da colônia dos pescadores, assim, olhou no mar. Aquela lua bonita em cima do mar, coisa mais linda. Aí aquela voz diz, você pensa mesmo que quem criou essa coisa tão bonita que nem a lua vai esquecer de você? Que de noite faz o sol refletir nela, não reflete em lugar nenhum na terra, reflete só nela. Ele vai esquecer de você? Deus te ama. Ele diz que quando ouviu essa voz, deu um brilho de luz dentro do carro e Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Chegou em casa tarde, a irmã Luzia preocupada, porque ficou parado no acostamento, não conseguia dirigir, manifestando a promessa, o Senhor te diz, o que eu vou fazer é entre você e eu. Ninguém vai ver, ninguém vai saber até na hora que se manifestar, mas quando virem, todos dirão, é Deus na sua vida. Moisés saiu daqui um dia mudo, voltou no outro culto falando, é assim que Deus faz. Ninguém viu como é que foi. De uma hora para outra começou. É assim que Deus faz. Glória ao nome do Senhor. Eu me emocionei profundamente esses tempos atrás com a Helena, quando ela começou a andar. Eu saí de casa de manhã, ela estava engatinhando. À noite, quando eu entrei em casa, que abri a porta, ela levantou no tapete e veio me abraçar. Eu comecei a chorar, porque foi uma imagem bonita, eu nunca tinha visto. Então Deus se diz assim, vai ser na tua vida. Eu vou gerar de uma hora para outra, e você vai dar muita glória a Deus. Crê nessa palavra, vá em paz para a tua casa. O que está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Avisa no teu trabalho, avisa na empresa, avisa na família, que o Espírito de Deus está entrando lá com poder e glória. Aleluia. Avisa que o Espírito de Deus está entrando lá com poder e glória. E avisa ao teu perseguidor que eu vou começar a perseguir ele. Pode ficar em paz, irmã. Pode ficar em paz, irmão. Se tem alguém te perseguindo, eu vou acertar conta com ele e com ela. E alguma coisa que está amarrada, que está presa, o Senhor te diz, vai gerar de hoje para amanhã, diz o Senhor. Vai soltar de hoje para amanhã. Senhor, mas não tem prazo. E eu lá trabalho com o tempo é empregado de Deus. É no meu tempo. E o Senhor te diz, o meu tempo é aqui e agora. Dá glória a Deus. O meu tempo é aqui e agora. Não tem hora, não tem dia marcado. É agora, está acontecendo agora. Está sendo gerado agora. Deus está criando agora, Deus está mexendo agora, Deus está trabalhando agora, Deus está curando agora, Deus está ministrando no coração agora. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Senhor, vai mudar tudo por causa da tua oração. Oh, glória a Jesus. De uma hora para outra o Senhor vai virar a chave. E o Senhor te diz, já estou com a mão na chave, já estou virando, já estou destravando todas as coisas, já estou puxando a âncora do navio, vai começar a navegar, já estou levantando as rodas do avião, vai voar, o carro já está engrenado, ele vai andar. É tempo de Deus gerar coisa nova na vida da igreja.
É tempo de Deus gerar coisa nova nesse ministério. É tempo do Senhor derramar dom e renovar o ministério da sua obra. Glória ao nome do Senhor. Tirar todos nós da mesmice, tirar todos nós da religiosidade. De todas as formas da tua vida serão geradas coisas novas. Haverá uma coisa nova, uma geração nova no teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida ministerial, na tua vida na sociedade, na criação dos teus filhos, nos teus relacionamentos com a família. Deus está gerando tudo novo pela palavra. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. E você verá e dirá: Senhor, verdadeiramente é a tua mão trabalhando na minha vida. Então vamos em paz para a nossa casa, irmão, como essa mulher. E digamos todos num só coro nos nossos corações: Senhor, que eu ache graça em teus olhos. Que eu ache graça em ti. E que eu possa, Senhor, ser instrumento para o teu louvor. E eu me sinto lisonjeado, me sinto honrado, me sinto agraciado de poder estar diante da tua presença. E Deus te diz isso, é uma estrela que tem sobre a tua cabeça, e ela brilha como o sol do meio-dia. É a estrela de Davi que está sobre a tua cabeça. E você é conhecido no céu e respeitado no inferno, diz o Senhor. Então vá em paz para a tua casa. Começou hoje o trabalho, e o Senhor diz: aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminá-la também. Deus seja louvado. Vamos orar para nós, Marquinhos? Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, que estais nos céus e na terra, Senhor, mais uma vez diante da tua presença, Senhor, prostrados de joelho, agora, meu Deus, em ato de agradecimento. Altíssimo Deus, te damos graças, Senhor, por cada um que entrou por essas portas, Senhor, por cada um que teve a oportunidade de sentir a tua presença nesta noite. Te damos graças por cada músico que entrou nesta noite, por cada musicista, organista, Senhor. Ó Deus, te damos graça por tudo, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor, Deus querido, tem falado conosco mais uma vez através da tua palavra, Senhor. Mais uma vez mostrando para cada um de nós que é conosco, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor, no decorrer desta semana, ó Pai. Que Deus, que daqueles que por algum motivo, Senhor, entrou entristecido nesta noite, Senhor, angustiado, com alguma dúvida, Senhor. Nós cremos, Senhor, que através da tua palavra, Senhor, tudo isso foi cessado, Senhor. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Papai querido, abençoa também, Senhor, toda a irmandade, todos que estão nos assistindo pela internet, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, continua abençoando, continua cuidando, livrando de todo mal, Senhor. Ó, meu Deus, também coloca em tuas mãos, Senhor, ó Pai amado, todos aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, Pai amado, perdidos, Senhor, que eles possam encontrar, Senhor, ó Deus querido, através da tua palavra, Senhor. Ó, meu Deus, abençoe a tua igreja nesta noite, meu Pai. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Ó, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Ó, meu Deus, visita, Senhor, aqueles que, Senhor, ainda, meu Deus, estão com o coração entristecido, Pai. Tira toda angústia, Senhor, tira essa tristeza do coração do teu povo, Pai. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ó, meu Deus, também te agradecemos, Pai,
por cada um, Senhor, que vai ofertar nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, que o Senhor possa dar condições, ó Pai, aqueles que não puderem, Senhor, que também, Senhor Pai amado, venha se alegrar, venha ter condições, Senhor, porque o Senhor conhece o desejo de cada coração. Altíssimo Deus, tudo isso te pedimos, Pai, não por merecimento, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus, aleluia, Pai, glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, Glória Senhor, a Deus. abençoa, Glória a Senhor, Jesus. igreja, Pai, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Todos em pé, irmãos. O irmão Bruno vai colocar aí para o pessoal da live os nossos dados bancários, para você que quer ofertar para a obra de Deus. Tem aí a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. E a nossa conta no Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Aí no banco onde o irmão e a irmã estão sentados, na sua frente, estão os envelopes das ofertas e das coletas. Precisamos da colaboração da igreja. Lá no fundo, com a irmã Kátia, com o irmão Silvano, estão as maquininhas de cartão de débito e crédito. Se alguém for passar cartão, tem que se dirigir até lá nesse momento, agora, para depois a gente fazer a oração e apresentar todas as ofertas. É importante a contribuição da igreja, que o Senhor também possa retribuir em muitas bênçãos. São muitas necessidades. Seguimos ainda aí com o projeto da reforma da igreja do bairro do Limão. Já vemos de mais perto o término, mas ainda assim precisamos da colaboração da igreja. Então, esforcem-se, irmãos, por favor, e nos ajudem nessa parte, a continuar atendendo a obra de Deus. Tá bom, os irmãos? Tomem os envelopes, que nós vamos aguardar a serva de Deus ofertar ali. A gente já vai fazer oração. Enquanto isso, deixem preparados aí, preparado o hino 119. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Ah, Deus. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo Deus. Aleluia, 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 Jesus. Vivo por Deus, Senhor. Aleluia, glória, glória ao teu nome, Jesus. Vamos agradecer as ofertas? Agradecidos nós te somos, Senhor, pelo fruto do amor do teu povo para com a tua obra. Que a tua bênção alcance todas essas vidas, pois tu és poderoso para fazer multiplicar em nós. O Senhor disse que vai gerar coisa nova em nós. Gera mesmo, Senhor, e que nós possamos dar fruto para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo os envelopes de vocês, tá bom? Vamos lá, 119, para a gente encerrar. Glória a Deus, amado. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Viva o Criador, digno de toda adoração, Pai. Amém. Tu és fiel, Senhor. Viva, 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 viva o Criador. Tu és maravilhoso, Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém. A santa paz de Deus, o amor do Senhor Jesus e a palavra em todos os corações. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus.